Estamos na América Latina, palco de lutas, sonho, arte e resistência. Do solo brasileiro respingado de sangue de golpes sucessivos, pessoas guerreiras se levantam nas ruas, nas escolas, nas periferias. As mulheres se organizam e trazem a esperança na ponta da lança, escrita no corpo e gritada a plenos pulmões. É nesse canto do globo terrestre que surge uma nova ideia de compartilhar experiências sobre acesso à justiça e direitos das mulheres. A metodologia feminista se juntou à educação popular para criar um novo movimento. Com a coordenação da União de Mulheres de São Paulo e o apoio de diversas entidades feministas, há mais de 2 décadas, mulheres se encontram durante um ano. Aprendem e ensinam sobre leis, direitos e políticas públicas. Ao final do curso, elas se tornam promotoras legais populares. Promotoras legais populares combatem diariamente machismo, racismo e todas as formas de discriminação. Ajudam outras mulheres a buscar justiça e cidadania. As armas de uma promotora legal popular são informação, afeto e coragem. Não dá pra gente dizer que ser homem e ser mulher é simplesmente porque existe um pênis e uma vagina, mas existe uma carga em cima, uma construção. Como quando Simone de Beauvoir, né, diz que torna-se mulher, né, também torna-se homem. Porque a sociedade faz um paralelismo. Genital, gênero, identidade de gênero, orientação sexual, papel de gênero. Então a gente entra no âmbito que a gente não está discutindo mais o sexo ou a identidade de gênero, a gente está discutindo o que é feminilidade e o que é masculinidade. Será que um homem que tem um câncer de pênis, que precisa amputar esse pênis, passado o efeito da anestesia geral, passa a se identificar como mulher? Não, porque o genital é apenas uma parte do nosso corpo, né, que tem determinadas funções, né, inclusive reprodutivas. Então a mulher infértil, ela não é mulher. Ok, o direito ele dá um escapatório que você consegue até anular casamento se a mulher não for fértil. O que mostra mais uma vez que o direito ele é machista. O campo da antropologia olha para o ser humano como um ser que tem cultura, quer dizer, o que define, né, a fronteira, digamos assim, entre o animal e o humano é o fato de que o humano produz cultura. E aí o gênero ele vem muito com a questão, ele não é relacionado ao cromossomo ou com esse sexo que você nasceu, né? Ele tem muito mais a ver com a sua autopercepção. O homem trans, ele vai nascer com sexo biológico conhecido como o feminino, né, que é a vagina, a vulva, enfim. E, no entanto, ele vai se identificar como um homem, se identificar socialmente como um homem. Então a gente mora dentro de uma sociedade que está determinando regras o tempo inteiro para todo mundo. Então, quando nós nascemos, todos nós somos adestrados e adestradas a seguirmos determinadas condutas, a nos vestirmos de determinada forma, a nos comportarmos de determinado jeito, de acordo com a genitália com a qual nós nascemos. Isso são imposições sociais. E as imposições sociais elas vão mudando de acordo com o tempo e de acordo com o local. E a gente percebe que a gente aprende a ser mulher, assim como a gente aprende a ser homem, desde muito pequenininho e sem perceber. Imagina uma maternidade, neném nasceu, tá bom? Tem mais ou menos 3 quilos. É um menino. Papai pega no colo e fala, meu meninão. E já vai ensinando desde pequenininho, sem a gente perceber, não é porque a gente faz isso de maldade como pai e mãe, mas sem a gente perceber, a gente já vai ensinando o menino a lutar, a gente já dá uma bola no pé dele desde pequenininho, ele mal consegue andar, ele já está chutando bola, não é? Nasceu uma menininha, na mesma maternidade, pesa os mesmos 3 quilos, papai pega no colo, segura, contém o corpo dela e fala, olha que linda que é minha filhinha. Imprime aí também como ela vai se comportar no mundo, né? A delicadeza, o cruzar as pernas, o não falar alto, o lugar submisso,
a vergonha, a timidez, né? E ela se acanhar diante dos outros. Muito provavelmente as interações são, né, os brinquedinhos das panelinhas. Então tudo que fomenta um ambiente muito doméstico, muito, né, o cuidado com a família, com filhinhos e, enfim, uma vivência muito mais restrita a um espaço privado. Gênero fala que aquilo que foi socialmente, culturalmente construído como masculino ou como feminino tem uma história, né? Então, gênero é, portanto, uma maneira de tratar a diferença entre homens e mulheres que leva em consideração que isso não é natural, que isso é social, é histórico, é cultural, tem uma política. Isso me condiciona enquanto mulher lésbica, quando eu saio para a rua. De manhã, por exemplo, quando eu vou trabalhar, quando eu vou fazer as minhas atividades da escola. A depender, eu tenho que calcular que horário que eu chego em casa, porque se é de noite tem ruas que eu não posso passar por aquelas ruas, ou eu tenho que às vezes ligar para casa, pedir para um homem ir me buscar, porque é uma rua que não é permitida para uma mulher sozinha. Então a gente tem se perguntado que efeito social, aprendizado de gênero da masculinidade não está favorecendo com que os homens sejam violentos. Por quê? Porque sem querer, não é de propósito, a gente ensina os meninos que ele pode expressar a raiva, que ele pode bater. E todo o sentimento dele ele vai colocar ali, em vez de colocar no choro ou na tristeza, em outras formas de expressão. O Código Civil anterior, o de 1916, ele era calcado na inferioridade da mulher. Então ela era civilmente incapaz. No Código Civil de 16, a chefia da família era do homem. O poder familiar em relação aos filhos era exercido pelo homem. Então nós dizíamos que o homem exercia o pátrio poder, que vem de pai, né, de pater. Uma mulher não podia alugar um imóvel, vender um imóvel sem autorização de um pai, de um marido, de um irmão, de um homem, né? O que significava ser mulher até pouquíssimo tempo atrás, né? E em muitos locais ainda deste país, deste vasto país, continua infelizmente sendo dessa forma. Ser mulher significava estar dentro de casa, lavando, passando e cozinhando, esperando o marido chegar. O Código Civil, né, ele sancionava, o pai poderia sancionar, punir o comportamento dela e não falar, olha, você não vai herdar nada dos meus bens porque você está sendo desonesta. E desonesta aí quer dizer, você está tendo relações sexuais, né, você está exercendo sua sexualidade, então, né? Então ela também estava ali subordinada. Se ela não estava subordinada ao pai, depois ficaria subordinada ao marido se viesse a se casar. O Código Civil só vai incorporar mesmo mais fortemente a igualdade em 2002, quando o Código é totalmente reformulado, é que se vai colocar que os direitos realmente no casamento são iguais, a mulher ela tem o mesmo poder em relação aos filhos, então não é mais pátrio poder, é poder familiar. O Código anterior dizia que quem era o sujeito de direitos era o homem. O Código de 2002 diz que é a pessoa. A violência, ela também chega para homens e mulheres de forma diferente. É importante a gente mencionar o mapa da violência de 2015, que fala sobre homicídios de mulheres. A pesquisa ela identifica que os homens eles sofrem a violência no ambiente público. Geralmente são garotos e tal que acabam sofrendo a violência urbana. E as mulheres, elas são as principais vítimas da violência dentro de casa, né, da violência doméstica. 73% da morte de homens, ela se dá por armas de fogo. Mais de 48% das mortes de mulheres, ela se dá por meio de estrangulamento, sufocação, objeto pérfuro-cortante, que necessariamente implicam a proximidade do assassino, né? Então esse agressor ele tem que estar próximo. Então a gente já vê que até mesmo a violência ela tem um recorte, né, para homens e mulheres. O mapa da violência ele traz um índice de vitimização de mulheres negras, que seria em 2003 de 22,9% mais mulheres negras mortas em relação às mulheres brancas e que esse número em 2013 ele triplicou.
Então, mostrando que também não basta, né, ser só mulher para a gente ver qual é a relação com a violência, mas também que as mulheres negras e as mulheres brancas, elas sofrem a violência de forma diferente. A Lei Maria da Penha, ela trouxe um conceito que eu considero fundamental, que é a violência que ocorre no espaço privado, no espaço doméstico, ela tem que ser combatida pelo Estado. Eu entendo a Maria da Penha como imprescindível, como necessário, e na condição de operadora do direito, me vejo nessa situação me via na situação de muitas vezes ver uma situação grave acontecendo, mas que configurava um delito que era chamado de menor potencial ofensivo, e sem praticamente nada que eu pudesse fazer. Essa coisa de não querer o processo criminal e ficar na ausência da possibilidade de proteção é um problema. Então aí vem a Lei Maria da Penha com as medidas de proteção, que elas não exigem um processo criminal, elas não exigem boletim de ocorrência, elas simplesmente exigem o quê? Que haja uma ofensa, que pode ser uma ofensa psicológica, moral, de natureza sexual, patrimonial, física. Então a gente tem, né, os artigos que determinam quais são ou especificam quais são as medidas de proteção, mas além daquelas que estão escalonadas, determinadas e previstas naqueles artigos específicos, né, 22, 23 da Lei Maria da Penha, a gente ainda tem aquelas que podem ser aplicadas pelo juiz em situações específicas e que requerem uma determinada proteção por conta daquela situação específica que a vítima está vivendo. Independente da previsão da legislação, da existência de uma legislação, ela não fica isenta de julgamento, né? E aí pensar que o espaço que deveria de ser garantidor de direitos é violador de direitos, né? São incontáveis os relatos de mulheres que, ao chegar numa delegacia, e aí posso falar da delegacia da mulher, serem julgadas, serem expostas ali a situações que, se a gente tivesse realmente modificado a cultura jurídica, elas não ficariam expostas. Para se entender a ideia de gênero, é fundamental se entender a ideia do conceito da divisão sexual do trabalho. Então, o conceito da divisão sexual do trabalho, ele está presente em todas as dimensões da vida de homens e mulheres em sociedade. Ele não se expressa apenas no trabalho, mas também no espaço doméstico, quando, na maioria das vezes, no compartilhamento dos afazeres domésticos, há nitidamente uma separação. Os homens normalmente se ocupam daquelas atividades, vamos dizer, mais valorizadas dentro de casa, e cabe às mulheres o cuidado o envolvimento com as atividades menos valorizadas, como limpeza de banheiro, cozinha, enquanto os homens muitas vezes é a jardinagem, lavar o carro, levar o filho para passear. Então, o que é a produção econômica? A produção econômica é tudo aquilo que é realizado no mercado. A produção de bens, de serviços, realizado por uma indústria, no comércio, no serviço, na agricultura, que tem remuneração. A reprodução social ela pode ser identificada como os afazeres domésticos, as tarefas de cuidados e as tarefas de reprodução da vida humana. A produção econômica não existe sem tiver reprodução social, ou seja, não tem produção de bens e serviços na economia se não houver seres humanos, pessoas, para trabalhar. Se as mulheres decidem ter menos filhos, significa que a sociedade futura vai ser uma sociedade com menor disponibilidade, oferta de força de trabalho. E, portanto, o capitalismo também vai ter que pagar mais, remunerar melhor para ter estes trabalhadores. O que tem que ser valorizado socialmente não é a produção econômica, não é a produção de bens e serviços para o mercado, é a reprodução social. É a sustentabilidade da vida humana. Portanto, o trabalho realizado pelas mulheres de forma gratuita, ele passa a ter um valor, ele passa a ser valorizado socialmente. E aí a gente rompe com esse conceito da divisão sexual do trabalho. As mudanças, normalmente, não têm acontecido historicamente se não há uma pujança, se não há uma determinada interferência. Ela tem que ser uma interferência contundente para que essa mudança aconteça. Nós precisamos nos unir
para fazer frente a toda essa violência, essa desigualdade, o machismo que está na sociedade. E imaginar que o espaço de troca entre mulheres, que é um espaço que o curso de promotoras legais populares proporciona, é um espaço riquíssimo para a gente fazer essa troca. Esse foi um abraço vitorioso!